Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre soldagem por oxigás ou soldagem oxiacetilênica, né? Então, a gente conhece, vê no mercado muito falar de soldagem oxiacetilênica porque é o gás mais comum, né? O acetileno é o gás mais comum para fazer esse tipo de soldagem, mas outros gases também podem ser usados, então por isso que a gente acaba usando esse nome mais genérico, oxigás, certo? Então, para a gente executar essa solda, é uma solda que ela se diferencia bastante das outras, porque até então, o que acontecia? Em todas as outras soldas, a nossa fonte de calor ela é gerada por um arco elétrico, certo? Então, que a gente estudou lá no começo da disciplina. Aqui, a fonte de calor é diferente, ela é a combustão, então a gente tem a injeção de oxigênio e de um gás combustível, certo? E aí a gente vai queimar esse gás combustível, gerar calor, né? E esse calor vai ser responsável por fundir o material e executar a solda. A gente precisa ter algumas características desse gás combustível, certo? Então ele precisa gerar calor numa alta taxa, então ele precisa queimar muito rápido, tá? A chama ela tem que ter uma velocidade de combustão veloz também, então só comparando, né? Por exemplo, o acetileno com o nosso gás de cozinha. O acetileno ele queima muito mais rápido, certo? Inclusive ele queima mais rápido do que a velocidade com que ele sai, né, do cilindro, por exemplo, certo? Então por isso que a gente precisa ter válvula de contrafluxo para bloquear o contrafluxo do acetileno, porque se não existir essa válvula, ele pode queimar por dentro do tubo, o gás está saindo e ele queima entrando no tubo e pode explodir o cilindro de acetileno, certo? Enquanto que o gás de cozinha, apesar de eu não indicar fazer isso em nenhum momento, certo? Mas se a gente colocar fogo no botijão de gás de cozinha, ele não vai explodir, porque a chama ela fica para cima. Então o gás consegue empurrar a chama para cima, certo? Por quê? Porque a velocidade de queima não é tão alta assim, certo? Então a gente até vê às vezes alguns vídeos na internet botijão de gás queimando e tem um espaço, né, entre o bocal e o início da chama que não tem fogo, certo? Porque a chama ela não consegue queimar tão rápido a ponto daquele gás ali que não está tão aquecido ainda entrar em combustão. Então, para apagar isso aí é só a gente colocar enfim, um tampão ali e tal, um cobertor que o fogo para, né, naquele momento. O que acontece? Também é interessante que a gente não tenha que as reações químicas que acontecem dessa queima do gás, ela tem um pouco de interação com o metal que a gente vai soldar, certo? Então, na combustão a gente gera aí CO, CO2, hidrogênio, carbono, né? E é interessante que a gente tenha consciência desses gases, desses materiais que são gerados por essa combustão, porque eles não afetem as propriedades da nossa solda, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma chama, das partes de uma chama, de uma solda oxiacetilênica. Então, a gente tem oxigênio, o acetileno, e aí a gente tem uma região do cone, depois do dardo, uma região redutora, certo? Uma região mais afastada ainda, que é a região do envelope. A gente já vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas chamas, dessas partes dessa chama. Então, antes disso, a gente comenta rapidamente alguns parâmetros importantes para essas queimas. Então, a razão de combustão é basicamente a proporção entre combustível e comburente, né? Então, entre o oxigênio e o nosso gás combustível, que a gente precisa para queimar uma unidade daquele 1 mol daquele combustível, certo? Basicamente isso. O calor de combustão é só a quantidade de energia gerada para cada 1 mol de combustível, velocidade de combustão ou taxa de propagação. Então, já é exatamente a velocidade com que essa chama se desloca, certo? Então, é aquilo que eu comentei sobre a diferença, né, entre um gás de cozinha
e o acetileno, e a intensidade de combustão é uma multiplicação do calor de combustão pela velocidade de combustão, que é o indicador mais interessante, porque ele une, né? Então a velocidade é o quanto a gente consegue deslocar, certo? Né? E o quanto a gente desloca, que é o calor, certo? Então a gente pode ter uma alta velocidade, mas com baixo calor não vai esquentar, certo? Então tem que ter essa balança aí para a gente saber exatamente o poder, né, calorífico daquela chama. Aqui a gente tem o exemplo da queima, né, do acetileno. Então olha só, a gente precisa 2,5 volumes de oxigênio para queimar 1 volume de acetileno. Então essa seria a proporção, né, ideal não, mas enfim, a proporção estequiométrica para a queima do acetileno, certo? Só que aí a gente vai ver que a gente pode usar proporções diferentes para criar características diferentes nessa chama, tá? Então, e aí a gente vai, essas diferenças a gente vai observar justamente aqui nas regiões da chama, tá? Então, mas vamos lá. Cone d'Ardo é essa região inicial aqui, tá? O cone é a região onde não tem combustão, tá? Então, nessa região do cone, o que acontece? Acontece o aquecimento do gás, mas ele ainda não chegou na temperatura de ignição. O dardo é o conjunto todo, então ele engloba o cone mais a região de combustão primária, tá? Essa região de combustão primária, ela vai ser uma reação de combustão incompleta, e aí ela vai gerar CO e H2, tá? Essa região, né, ela vai gerar esses gases vão ser expulsos dessa região e vão chegar na região redutora, certo? E aí essa região redutora vai ter uma cor verde, a gente chama ela de penacho, tá? É a região onde a temperatura é máxima e ela é redutora. Por quê? Porque esses gases aqui, que são gerados ali no dardo, eles têm essa característica redutora, certo? E por fim, a gente tem a região do envelope, que é a região mais afastada, a região mais longínqua, né? Que a gente chama que é a região de combustão secundária ou de envelope, que aí o oxigênio do ar vai estar atuando para terminar de queimar esse gás. Então, por quê? Porque naquela primeira região a gente tem uma região de combustão incompleta, ou seja, a gente não queimou todo o gás, né? Então aquele gás combustível, né? E aí então aquele gás combustível que não foi queimado, ele vai ser queimado justamente nessa região do envelope secundária, mas é uma região de pouco interesse normalmente, porque é uma região de baixa temperatura, certo? Então, na verdade, a gente ajusta a chama. Eu não comentei antes, mas outra característica importante do gás é que ele precisa gerar uma chama bem definida para a gente conseguir direcionar ela na região que a gente tem interesse, certo? E aí a gente tem alguns tipos de chama, tá? Então, acetilênica, carboizante, redutora, neutra e oxidante, tá? A acetilênica é simplesmente a queima direta do acetileno com o oxigênio do ambiente, tá? Então é uma chama amarelada, sem grandes interesses para a soldagem. Para que usa? Por que a gente comenta dela? Porque ela é usada normalmente para pré-aquecer ou para secar a superfície que vai ser soldada depois, certo? Então a gente acaba daí não gastando o oxigênio, a gente usa o oxigênio do ambiente mesmo, aquece ali, é uma chama de baixa temperatura, então não vai ser suficiente para fundir o metal, né? Então basicamente para isso que a gente faz ela. E aí o que acontece? Agora a gente vai para a chama carburizante. A chama carburizante a gente tem um leve aumento já da vazão do oxigênio, tá? Mas a gente tem uma chama suave de baixa temperatura. Então ela é usada para soldar metais de baixo ponto de fusão. Então, por exemplo, o chumbo, né? A brasagem, então, que a gente vai ver um pouco para frente do que se trata, mas são
soldagens de coisa de 400, 500, 600 graus. Então são soldagens enfim, né, temperatura bem mais baixa. O único detalhe é que a gente tem essa chama, ela libera carbono livre, né? E aí esse carbono livre ele pode reagir com a peça formando carbonetos dentro da poça de fusão e CO, certo? Então isso vai afetar as propriedades mecânicas da junta soldada, tá? A solda redutora, então a gente aumenta mais ainda a vazão de oxigênio, mas a gente ainda tem excesso de acetileno, tá? Então a gente tem um leve excesso de acetileno. Essa temperatura dessa chama chega a aproximadamente 3.000 graus Celsius e ela é utilizada para soldar alumínio, certo? Então por isso que é interessante que ela tem que ser redutora, porque senão a gente vai oxidar demais ali o alumínio, tá? Depois a gente vai para a região para chama neutra. A chama neutra ela tem uma razão entre oxigênio e acetileno próxima de 1, então não sobra, não tem excesso nem de um nem de outro, tá? E aí é a maior, na verdade não é que tem a maior temperatura, tá? Mas ela tem uma temperatura maior do que a chama redutora, é utilizada para soldar a maior parte dos metais, inclusive o aço, tá? E aí, por fim, a gente tem a chama oxidante, que ela não tem interesse de soldagem, tá? Por quê? Porque ela é extremamente oxidante, ela gera óxidos, né, frágeis, então não teria propriedade mecânica nenhuma adequada à solda com uma chama oxidante. Então, por que ela é usada? Ela é usada para corte. Então, porque o mesmo aparato que a gente usa para fazer soldagem por oxigás, a gente pode adaptar ele de forma muito simples para fazer o oxicorte, tá? O oxicorte, basicamente, ele vai usar uma chama oxidante, tá? E aí, o que acontece? A gente vai esquentar a região de início do corte, tá? Quando a gente perceber que aquele início ele está praticamente fundindo ou começando a fundir, a gente aperta um gatilho e esse gatilho ele libera um jato extremamente forte, pressurizado de oxigênio. Então a gente muda a característica da chama, ela fica mais oxidante, certo? E aí ela corta por arraste, certo? Então a gente funde o metal, fica líquido, e como esse jato é forte, ele arrasta esse metal líquido para fora daquela região, oxida ele junto, então ele arrasta todo mundo, tanto o metal líquido, certo, quanto o metal oxidado. E aí a gente faz o oxicorte, tá? O problema do oxicorte é que ele dá uma afetada geral ali naquela interface, né? Então a gente tem uma microestrutura bruta de fusão totalmente oxidada. Então ela é usada para fazer cortes mais grosseiros. Depois, normalmente, 100% das vezes, a gente precisa fazer desbastes mecânicos e tal para deixar aquela superfície do corte mais adequada, certo? E aí por hoje era